Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 3 de agosto, sábado da 17ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodes dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, meus amados, hoje, o último dia da semana. Encerramos essa semana agradecendo ao Senhor por mais esse dia. Agradecendo ao Senhor por mais essa semana, a cada um de nós permitido. Encerrando essa semana, também agradecendo a Deus por sua palavra, a cada um de nós, todos os dias direcionada. Nós temos a graça de todo dia acolher a palavra do Senhor, colocá-la em nossos corações e tê-la como direção para o nosso dia a dia. Hoje, no Santo Evangelho, o Senhor nos fala de algo que provocador, algo de sofrimento. A morte, relata a morte de João Batista. Mas, por outro lado, nos mostra que mesmo diante de tanto sofrimento, diante de tanta perseguição, a fidelidade de João Batista. A fé de João Batista nunca foi abalada pelas dificuldades por ele sofrido e até mesmo a perseguição. Nesse relato do Santo Evangelho, observamos também a injustiça que foi cometida com o próprio João Batista, por parte do rei Herodes. Herodes, que vivia com sua cunhada Herodíades, mulher perversa, mulher vingativa, mulher do mal. Por outro lado, vemos o rei Herodes com medo de João Batista, com medo que ele fosse o enviado de Deus, porque João Batista não permitia e não aprovava o relacionamento de Herodes com sua cunhada Herodíades.
por se tratar da esposa do seu irmão. Jesus condenou, ou melhor, João Batista condenou esse relacionamento de Herodíades com o rei Herodes. E em um determinado momento, havendo uma festa de aniversário do rei Herodes, a sua sobrinha dançou lindamente para ele. É claro que movido pela má intenção de sua mãe, movido pela segunda intenção de Herodíades, porque o rei havia prometido algo extraordinário àquele que o agradasse. E Herodíades aproveitou e usou sua filha. Ela dançou lindamente e o rei agradou. E a deu como o mais belo presente recebido naquela noite. Consequentemente, tendo que oferecer a ela o que ela quisesse. É claro que a mãe dela não iria perder essa oportunidade, a oportunidade de pedir a morte de João Batista. E assim ela fez, movido pelo ódio, movido pela vingança, ela pediu que matasse João Batista. Diante da promessa, o rei não pôde ir contrário a esse pedido, tendo que cumprir a sua promessa. Assim, João Batista morreu, degolado pelo rei Herodes, a mandado do rei Herodes. Aí nos mostra, meus queridos e amados irmãos, trazendo para o nosso dia a dia duas situações que não devemos colocar em nossas vidas, que é a ambição de Herodíades, que é a oportunidade ao agir com a intenção de Herodíades, e também a do rei Herodes. O rei Herodes que, mesmo sem querer, teve que cumprir a sua palavra, mesmo que contra seu gosto e com muita tristeza, ele teve que cumprir aquilo que prometeu. O que podemos trazer de bom para a nossa vida diante dessa atitude do rei Herodes? É que mesmo, queridos e amados irmãos, diante de tantas dificuldades na nossa caminhada, no nosso dia a dia, temos que cumprir aquilo que falamos, temos que cumprir aquilo que nós prometemos. É claro que trabalhar e caminhar numa vida digna, numa vida justa, numa vida sem perseguição. E ter muito cuidado, meus queridos e amados irmãos, com aquilo que prometemos. Ter muito cuidado com aquilo que nós oferecemos. Porque se oferecemos algo, é depois preciso que cumpramos. Portanto, se nós praticarmos o mal, com certeza o mal virá para nós. Se nós praticarmos a injustiça, com certeza a injustiça virá contra nós. Portanto, vamos prometer somente o bem. Vamos prometer somente agir com justiça e solidariedade. Vamos prometer viver somente com a verdade e a fé. Assim fazendo, meus queridos e amados irmãos, não teremos que fazer algo que depois venhamos nos arrepender. Como o próprio rei Herodes arrependeu amargamente de ter feito uma promessa pela qual
ele, mesmo contra seu gosto, teve que cumprir. Que Deus nos abençoe, meus queridos e amados irmãos, para que na nossa caminhada tenhamos sempre o discernimento, tenhamos sempre o bom senso de avaliar aquilo que fazemos e oferecemos. Que o Senhor nos proteja sempre na nossa caminhada, nos dando luz em nossos corações, luz em nossa mente, luz em nossas decisões. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.